Olá, eu sou a Vanesca da Ilka Plantas aqui de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, e hoje eu venho com muita felicidade te mostrar como se cultiva e como se mantém essa planta maravilhosa que é a flor de maio, chamada de cacto de Natal também no hemisfério norte, porque ela costuma florescer na época do outono e do inverno também. Então a gente vai conhecer como resolver os problemas com ela, o que fazer quando ela fica caindo as folhas, qual o substrato ideal. Então fica comigo que você vai aprender tudo isso e nunca mais vai matar suas plantas aqui. E além de tudo isso, eu quero te convidar a ficar até o final do vídeo para conhecer o canal Terra Bonita Oficial do Anderson. E nesse canal ele tem muitas informações sobre plantas, ele dá dicas, então vale a pena conhecer. Essa planta é chamada de flor de maio, justamente porque na natureza, e é uma planta nativa do Brasil, ela é presente aqui na região sudeste, na região da Mata Atlântica, a parte ainda preservada da Mata Atlântica, algumas manchas que nós temos, ela nasce lá, então ela é nativa aqui do Brasil, mas ela pode estar sendo comercializada para o mundo inteiro. Então tem muitas pessoas de outros lugares do mundo que tem essa planta em casa. E interessante é que ela é uma cactácea, mesmo não parecendo. Ela não tem espinhos, é uma planta que tem folhas, né? Na verdade isso aqui são artículos, são partes de galhos que são adaptados a viverem numa região, uma floresta úmida e quente. Então não é a mesma coisa que outros cactos que a gente pode colocar no sol, que não gosta de muita chuva, que não gosta de umidade. Essa planta gosta de umidade e calor. Então aqui no Rio Grande do Sul, onde eu moro, ela começa a sua floração um pouco antes de maio. Agora nós estamos bem frios, numa época bem fria aqui, e ela continua a sua floração. Ela gosta de um ambiente um pouco mais quente e úmido, como é o fato dela ser nativa, né? O fato dela ser nativa da Mata Atlântica. Então ela é epífita, isso significa dizer que ela não precisa ficar no solo para sobreviver, ela usa outras plantas na natureza para conseguir se fixar, e ela não é parasita, ela só fica ali porque ela precisa alcançar ambientes um pouco mais altos para atingir, conseguir maior quantidade de luz. O nome científico dela é Schlumbergera truncata, um nome meio difícil de falar, mas é esse o nome dela, e ela é conhecida como flor de seda também. Eu me lembro que antigamente as pessoas tinham muito nas suas casas. É uma planta meio de vó, né? Uma planta que as avós gostavam, porque ela é muito conhecida há bastante tempo. Só que ela deu uma parada, a gente não cultivava e não encontrava ela muitas vezes. Agora, nos últimos 10 anos, ela veio com muita força para os lares brasileiros e de outros lugares também. Ela é muito ramificada e as flores sempre vão dar no ápice aqui dos galhos. Então, na verdade, isso aqui é considerado um tronco, um caule. Então, no ápice desses caules tem as flores. Muitas vezes pode nascer no meinho também, entre um artículo e outro. A floração costuma acontecer a partir do outono. Nós estamos aqui no outono, mas provavelmente agora em junho, quando começar o inverno, provavelmente essa floração vai continuar. Então, isso tudo que eu estou falando para você é para você manter a sua flor de maio florida o ano todo. E é muito interessante porque a flor de maio ela começa a florescer quando as temperaturas não estão tão altas, embora ela goste de uma temperatura um pouco mais alta, a floração só vai acontecer no outono, quando as temperaturas não chegam a 30, 35, 40 graus. Então, quando elas ficam mais ou menos na média entre 20, 15 e 25 graus, elas começam a florescer. E o interessante também é que ela não gosta de sol pleno, ela gosta do sol da manhã, daquela luz filtrada. E quando ela está mole, aqui não tem nenhuma assim, mas quando ela está mole ou murcha, significa que ela está ganhando ou muita luz ou pouca luz. Então a gente tem que fazer olhar direitinho onde ela está, colocar no ambiente onde ela vai pegar só aquela meia sombra, olha que coisa mais linda, e fazer esse cuidado com o substrato. Uma coisa também muito interessante é que existem muitas variedades e todas elas são da mesma espécie. Então aqui eu tenho a amarelada, que é um amarelo meio queimado, quase um laranja. Eu tenho rosa. Aqui, eu tenho um laranja mais... Aqui já tá fechando a flor, mas eu tenho um laranja mais fortezinho, quase um salmão. Aqui eu tenho um rosa meio vermelho. Aqui eu tenho... Olha que coisa mais linda esse aqui.
laranja. Desse lado aqui eu tenho rosa bem intenso, olha isso. Tem vermelho também, que eu não tenho aqui, tem o rosa claro, além de outras variedades, inclusive com flores dobradas, com rajadas. Então isso tudo foram cultivadas, essas variedades foram cultivadas em estufas, e aí ao longo do tempo as pessoas foram adquirindo e foram colocando nas suas casas. Então são muitas variedades, inclusive os artículos são um pouco diferentes. Se a gente olha esse aqui, ó, a gente nota que um artículo é um pouco mais largo, ó, mais endurecido, mais forte, mais rígido, e esse artículo já é um pouco menor. Não quer dizer que sejam espécies diferentes, é como uma variedade, né, de uma pessoa. As pessoas são diferentes, são da mesma espécie. Então aqui a mesma espécie com variedades. Então isso é muito legal. Então no mesmo vaso, como eu fiz aqui, você pode ter várias cores diferentes de flor de maio. Olha que deslumbrante que está minha flor de maio aqui. E também, olha a quantidade de botões que ele está produzindo. Então daqui a pouco vai estourar todos esses botões. E o legal é que às vezes no mesmo artículo, vou te mostrar um aqui que tá nascendo, ó. No mesmo artículo, olha que coisa mais fofinha, tá nascendo 2 botões. E nota que não é o do ápice, ó. O mais comum é que a flor apareça aqui, mas pode aparecer no meio também, como esse aqui. Nota que o artículo se dividiu em 2 e produziu flores. Está produzindo botões. E o legal também é que se a gente cuidar, muitas vezes um botão vai morrendo, vai secando, vai morrendo e vai sempre acabar tendo outras flores para substituir aquele que morreu. Então é muito legal e é uma cactácea que gosta de clima úmido. Então se você mora num local muito quente, você tem que ficar muito atento porque ela precisa de umidade nas suas folhas. As flores não são legais de ter umidade, da gente borrifar a água, porque elas são muito sensíveis, então elas podem acabar molhando, né? Como se a gente botar água, elas vão acabar ficando murchas. Então o ideal é a gente colocar água no substrato ou somente nas folhas, sem tentar, né, não atingir as flores. Outra coisa bastante importante é que o substrato é de suculentas, porque ela é uma suculenta pelo fato de ser cactácea, mas é um pouco mais úmido. Então, ao invés da gente colocar 3 partes de casca de arroz carbonizada e uma de terra adubada, a gente vai botar 2 por 2. 2 de casca de arroz e 2 de terra adubada e mais outros adubos que eu vou explicar para você. As mudas podem ser feitas através de artículos. Cada um desses artículos aqui é uma muda em potencial. Eu não vou fazer nesse momento porque ela está com floração. Talvez se eu encontre uma sem flor eu posso fazer. Aqui, ó, vou fazer para você ver como é que é. Tá vendo aqui, ó, eu tenho um artículo, ele não está com flor, então eu vou fazer um movimento, ó, aqui foi feito uma poda, ó, e por isso que nasceu mais um. Eu vou fazer esse movimento aqui, ó, que eu vou fazer o movimento de retirada do artículo muito calmamente. Eu não preciso usar nenhum produto, nem nada de podão, porque é muito tranquilo. Como deu uma maceradinha ali, eu vou deixar, eu posso tirar nesse ponto, mas eu vou deixar um pouquinho para que ela crie uma película e eu possa plantar. Isso aqui é uma muda em potencial. Eu já fiz de deixar ela na água, sem pegar essa parte, deixar só um pouquinho de água, ela também produz raízes, então é muito interessante. Nessa época é muito fácil de fazer mudas, mas o que eu quero te contar é o seguinte, tem gente... Muita gente, talvez você seja uma delas, que depois que a planta deu a flor, depois que a planta produziu, ela coloca fora ou esquece de dar água ou deixa lá num canto. Mas a planta tem um ciclo, ela nasce, cresce, se reproduz e a reprodução dela é a floração. Quando as plantas estão sendo produzidas em estufas, é muito comum que a gente veja em outras épocas do ano a flor de maio florida, mas não é o comum dela. O comum dela é florescer na época do outono e até o inverno com a floração. Então, como que ela sabe que tem que florescer? Aí tem a ver com a temperatura, tem a ver com a luminosidade. Isso é algo que as estufas fazem, né? Que as pessoas que produzem isso comercialmente fazem de uma forma muito controlada. Então a temperatura exata, a quantidade de água exata. Como nós estamos em casa, você está em casa, você não tem todas essas possibilidades. Eu vou te dar algumas dicas para que você mantenha a floração e produza essas flores a maior parte do ano possível. E eu tenho certeza que você vai conseguir. Então como que a gente vai fazer? Para que ela
produz essas flores, a gente vai ter que adubar. Imagina, a gente tá em maio, né? Ela é uma flor de maio, então ela começa a florescer assim, finalzinho de abril e entra maio dentro, entra junho, às vezes até agosto ela tá com floração. Então, quando a gente chega lá por meados de abril, lá pelo dia 10 de abril, a gente começa a colocar um adubo, pode ser até antes. Vamos pensar assim, início de abril. A gente tem a flor de maio, não está com botões. A gente vai colocar adubação nela, adubação rica em potássio, que é o que ela precisa para fazer as flores. E esse adubo que daqui a pouco eu vou te dar uma receita muito simples, que eu já passei no Instagram também, para fazer esse adubo que ela adora. Então a gente pode usar um NPK orgânico, a gente pode usar o NPK que a gente ensina no canal, pode usar um outro tipo de NPK desde o início de abril. Quando chegar em maio, quando você vê que a planta está começando a produzir as suas flores, aí tu vem com potássio. Aí ela começa a produzir muitas flores, que é o que aconteceu com essas minhas aqui. O adubo rico em potássio é um adubo muito simples. Tu vai usar 3 cascas de bananas e vai colocar em 1 litro de água, vai colocar para ferver, vai deixar fervendo durante um tempo, aí vai esperar esfriar naturalmente, e depois aquela água que fica meio gosmenta, fica meio grossa, aquela água tu vai filtrar, vai coar, vai tirar as cascas de banana e vai colocar nas suas flores de maio pelo menos uma vez por semana, enquanto ela está em floração também. Depois que passa a floração, ela precisa se recuperar, porque ela perdeu muita energia produzindo as flores. Então o que a gente vai fazer? Terminou a floração lá por agosto, julho, depende, né, muito da sua região. Terminou a floração, você vai deixar ela quietinha e vai dar um adubo NPK orgânico uma vez por mês. Sempre uma vez por mês, até que venha a nova floração e você complemente com adubo rico em potássio. Então é muito interessante, muito importante fazer essa manutenção. Outra coisa importante é não fazer as mudas enquanto estão com flores, como eu falei antes. Eu vou fazer agora a troca de vaso, mas eu não vou mexer no torrão. Se a gente for mexer no torrão, ela costuma abortar as flores e eu não quero que isso aconteça de jeito nenhum. Então eu vou retirar daqui com muito cuidado, vou fazer um vaso para você entender como a gente faz o vaso de flor de maio. Como a gente faz o vaso? Olha só, eu tenho aqui um vaso com furos, tem que ser um vaso com furo. Se não tem furo no vaso, dá um jeito, pega um prego, coloca ali, pega um prego quente, faz com furadeira, te vira, mas faz um furo. Ela não pode ficar em vaso sem furo, até porque não é vaso daí, é um cachepô. Então, sempre ou compra com furo ou faz o furo, isso é imprescindível. Bom, depois tu vai colocar uma camada de drenagem. Essa planta necessita de drenagem, então eu muitas vezes não faço drenagem nas minhas plantas, mas algumas eu tenho que fazer, senão ela pode encharcar. Então aqui está a drenagem, aqui está o substrato, ó, o substrato um pouco mais denso que o de suculentas. Esse substrato eu tenho 2 partes de cascas de arroz e 2 partes de terra adubada, então ele não fica tão drenável, mas ele continua drenável. Então o que eu vou fazer? Eu vou só pegar aqui, ó, algumas... Vou botar pro ladinho. Ah, uma coisa interessante antes de fazer a muda que eu quero te contar é o seguinte. Você já deve ter visto vasos muito cheios de flor de maio, né? Muito lotados. Por quê? A flor de maio gosta de ficar um pouco mais apertadinha. Então não se preocupe se o vaso está bem apertado, porque ela gosta. Só vai fazer a muda depois que passar a floração. Lembrando, eu vou fazer agora para te mostrar e não vou mexer no torrão. Então ela vai perceber que foi trocada, mas ela vai melhorar a sua vida, né? Porque eu estou dando mais espaço para ela e ela vai ter também um pouco mais, uma terra um pouquinho mais adequada. Essa terra que vem junto, normalmente ela é muito compacta, porque ela vem geralmente de Olambra ou de outro lugar, então a gente tem que cuidar isso. Aqui está a argila expandida, que é o meu meio de drenagem, pode ser pedrinhas, pode ser outra coisa. Vou colocar um pouco desse substrato, que eu já te mostrei antes como é que é. Não vou colocar manta de bidim, até porque a manta de bidim depois fica aquela coisa nojenta ali, eu não gosto de usar, tá? Então eu coloquei um pouquinho, não vou colocar muito, ó. E aí eu vou pegar essa aqui, olha como é que vem o substrato, ó. Totalmente, ó, ela tá totalmente densa, as raízes estão bonitas, dou uma olhadinha já se tem fungo, não tem. Não vou mexer, vou deixar ela aqui. Vou pegar essa aqui, que é laranja, ó, da mesma forma, ela está compacta, ó. Vou botar aqui e vou pegar esta aqui, que é rosa. Olha que coisa linda que vai ficar meu vaso.
aqui, ó. Continuando o nosso vaso, como eu te falei que ela precisa ficar bastante compacta, que ela gosta de ficar apertada, eu vou colocar mais uma aqui, que ela, a amarelinha, amarela queimada, ó, e vou botar ela aqui. Olha esse vaso, que coisa mais linda. Dou uma apertadinha aqui, vou tirar esses vasinhos aqui pra não incomodar, e aí eu vou, ó, tá vendo que ficou um pouquinho faltando de substrato, eu vou colocar, ó, a terra aqui, o substrato que foi preparado. E cuidado, eu que sou, né, que tô fazendo aqui, eu tenho que cuidar muito para não ser grotesca com ela. Eu tenho que cuidar para ser delicada, porque ela está com floração. Então ela está produzindo suas flores, está perdendo muita energia com isso. Então vamos lá, ó. Coloquei aqui, fiz a muda, ó. E deu. Eu não vou aguar neste momento porque o substrato que ela veio já estava úmido. Então eu vou deixar mais um tempinho. Depois que ela se adaptar um pouco, olha que coisa mais linda que ficou. Mas daqui a uns dias vai estar totalmente cheio de flor. Vou botar uma foto lá no Instagram para você olhar. Olha que coisa mais linda que ela tá. Outra coisa importante é a poda. A flor, ela vai fechando. Deixa eu ver se eu tenho uma aqui pra te mostrar. Ela vai ficando, depois que ela abre, ela é polinizada ou não aqui, ó. Ela pode ser ou não polinizada, ela é polinizada por beija-flores. Olha como é que ela fica, ó. Então eu posso retirar essa folha ou deixar que ela caia sozinha. Por que que eu gosto de retirar? Porque daí a planta não fica perdendo a energia dela, fazendo com que a flor fique ali. Então, se a gente ajuda essa natureza um pouco, ela se recupera mais rápido. Problemas que a sua flor de maio pode ter. A flor de maio, na verdade, é muito resistente a problemas. A problemas que eu digo em relação a seres vivos. Então, a maior parte dos problemas dela é excesso de água. Então, quando a gente tem plantas com muita água, se a gente coloca muita água no substrato, ela vai ficar com caule amolecido, ela vai ficar com caule gosmento, porque ela é uma suculenta, ela não precisa de muita água, ela precisa de um pouco mais de água que as outras suculentas, mas não um desespero. Então a gente vai fazer o teste do palito para saber se ela precisa ou não de água. Então a gente não vai, se a gente olhar assim, pode ser que ela esteja seca, mas lá embaixo pode estar molhada e ela não vai gostar. Então vamos fazer o teste do palito para isso. A maior causa mortes das flores de maio é excesso de água no substrato, então muito cuidado. A segunda maior forma de matar as suas flores de maio é colocá-las diretamente no sol. Elas queimam, elas secam os artículos e morrem. E outra coisa importante, às vezes, aqui eu não tenho nenhuma, mas às vezes ela começa a produzir raízes ao longo dos artículos. E isso significa que ela está pedindo ajuda para você, dizendo, por favor, me tira desse vaso e me coloca num vaso maior com mais adubo. Ela já tirou todo o que tem no solo, no substrato, não tem mais nada e ela está tentando buscar de outra forma, já que ela é uma epífita. Então, troque o vaso, troque o substrato para que ela fique melhor. Vaso pode ser tanto de barro quanto de plástico, desde que tenha furos. E algumas dicas para você. Se os caules estiverem moles assim, que ela está meio... normalmente ela cai assim, ela fica pra baixo, não é o caso desse aqui, ó, esse aqui tá normal, mas eu toco, ela tá enrugada, falta de água. Se ela está com os caules moles, gosmentos, excesso de água. Então tem dois tipos de problemas aí. Se as raízes estão saindo, como eu falei há pouco, é troca de substrato, colocar mais nutrientes que ela precisa. Então é uma planta que é exigente em relação à adubação. Mais um porém, quando passa a floração, a gente vai fazer uma adubação de manutenção, que é o NPK orgânico que eu falei antes. E agora eu quero te convidar a conhecer o canal do Anderson, Terra Bonita Oficial. Olá, meus amigos do canal Terra Bonita Oficial. Sejam todos bem-vindos a este canal. No canal Terra Bonita Oficial, nós postamos vídeos sobre plantas medicinais, flores, frutíferas em vasos. Também nós postamos vídeos sobre as paisagens naturais e históricas da nossa cidade de Ibiporã. Ibiporã, que significa terra bonita, vem de uma palavra indígena. Ibi significa terra, porã, bonita, terra bonita.
Por isso o canal se chama Canal Terra Bonita Oficial. Então, seja bem-vindo ao canal Terra Bonita Oficial e se inscreva no canal. Gostou de conhecer o canal Terra Bonita Oficial? Muito legal! Então, espero que você tenha gostado desse vídeo, compartilhe com seus amigos, se inscreva no nosso canal, nos siga lá no Instagram, sempre tem conteúdo de qualidade, inclusive lá nos destaques tem um passo a passo para a gente reconhecer os problemas com as nossas plantas. Um grande abraço e até o próximo vídeo!